E se a gente pensasse nas virtudes de um jeito completamente diferente? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão fascinante que transforma as virtudes em algo vivo. Vamos explorar a ideia de virtudes como energias. A ideia toda que a gente vai desvendar parte exatamente daqui, dessa pergunta. É um convite para a gente parar de ver as virtudes como ideais distantes, quase inalcançáveis, e começar a enxergá-las como forças práticas, energias que a gente pode de fato cultivar e usar no dia a dia. Vamos nessa? Então, o ponto central é este aqui. Cada virtude teria uma assinatura energética única. Isso quer dizer que ela tem cor, tem vibração, tem um propósito muito específico e, claro, como toda ferramenta poderosa, ela também vem com seus pontos fortes e, olha só, até com suas fraquezas. É um sistema bem completo. Ok, vamos começar com as virtudes que, de acordo com essa visão, formam a própria estrutura do equilíbrio. Elas são, digamos, os alicerces de tudo. E a primeira virtude fundamental é a justiça. Pense nela como a grande força de alinhamento do universo, aquela que está sempre buscando o equilíbrio. E aqui a gente vê a natureza energética dela, uma corrente dourada e prateada, firme, rítmica. A função? Corrigir desvios, alinhar tudo com a verdade. O benefício é claro, né? Integridade, dissolução de manipulações, mas o cuidado que a gente precisa ter também é bem evidente. Em excesso, a justiça pode acabar virando rigidez, uma dificuldade em lidar com as nuances humanas. Para equilibrar a justiça, surge a parceira fundamental dela, a prudência. É a sabedoria de antecipar as coisas. A energia da prudência é descrita como um azul profundo, a cor da estratégia mesmo. O propósito dela é antecipar, é planejar o futuro. Ela nos protege de armadilhas, claro, mas o excesso dela pode levar àquela paralisia pela análise, sabe? O medo de agir por achar que não tem todas as respostas. E a parceria entre elas é o que cria o equilíbrio perfeito. A justiça ajusta o mundo lá fora, enquanto a prudência orienta o nosso caminho aqui dentro. Uma lida com o presente e o passado, a outra com o futuro. Juntas, elas formam uma base que é praticamente inabalável. Bom, com a fundação estabelecida, a gente precisa de energia para construir, certo? Então vamos ver agora as virtudes que nos colocam em movimento. E a primeira força de ação, o verdadeiro motor de arranque para qualquer mudança, é a coragem. É ela que quebra a inércia. A energia da coragem é descrita como um laranja vibrante, quase uma explosão. A função dela? Quebrar o medo. É a força que permite dar o primeiro passo no escuro. O perigo? Bom, é agir sem pensar, transformando coragem em pura imprudência. Mas só a explosão inicial da coragem não basta. Para sustentar o movimento, a gente precisa da fortaleza, que é a virtude da resiliência. E essa frase da fonte original captura a essência dela perfeitamente. Não é sobre nunca cair, mas sobre ter a força para se levantar de novo e de novo. Se a coragem é o motor de arranque, a fortaleza é o chassi de aço que aguenta a jornada. Sua energia é sólida, como metal, é ela que nos permite suportar pressão por muito tempo. A sombra dela é o orgulho, aquela recusa em admitir a própria fragilidade e em pedir ajuda. Estrutura e força são essenciais, mas a vida precisa de conexão, de fluxo. Vamos analisar agora as virtudes que governam o coração, o lado emocional da coisa. A virtude que rege essa conexão, a principal energia que pulsa no coração, é, sem dúvida nenhuma, a compaixão. A energia da compaixão é descrita como uma luz rosa com toques de violeta que literalmente cria pontes entre as pessoas. Ela é a grande curadora, tem o poder de transformar dor em amor. Mas a fraqueza dela é bem real, o risco de se afogar na dor do outro, de absorver aquilo que não é nosso. E para equilibrar esse foco na dor do outro, surge a gratidão. Ela é a força que reconhece e, mais importante, amplifica tudo aquilo que já é bom. A gratidão é como uma espiral de energia rosa-dourado que sobe. O uso dela? Multiplicar bênçãos. Ela funciona como um imã, atraindo mais daquilo que a gente já reconhece como bom. O único alerta é não deixar que ela se transforme em conformismo, em passividade. E, finalmente, a gente chega no topo da escada. As virtudes que nos convidam a ir além do nosso eu pessoal, rumo a algo maior, a transcendência. E a porta de entrada para essa transcendência, segundo essa visão, é a humildade. A energia dela é calma, uma luz branca meio azulada.
Humildade aqui não é se sentir pequeno, não. É entender o próprio tamanho dentro de algo que é imenso. A função dela é basicamente esvaziar o copo do ego para que algo muito maior possa preenchê-lo. E lá no cume de todas as virtudes, o ponto mais alto estaria a presença. O poder de estar totalmente focado no aqui e agora. Então, a grande sacada aqui é que este sistema não é só uma lista, é um caminho, um processo. A gente começa construindo uma base sólida com justiça e prudência, em seguida mobiliza a ação com coragem e fortaleza, depois a gente expande o coração com compaixão e gratidão para finalmente, através da humildade, conseguir alcançar esse estado de presença. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se as virtudes são de fato um kit de ferramentas energéticas à nossa disposição, qual dessas ferramentas seria a mais necessária para os desafios que o mundo enfrenta hoje? A pergunta fica no ar.